Então, pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Abstração Matemática. Vamos dar continuidade com a resolução deste exame e essa é a 11ª parte. Por favor, não saia daí e assista esse vídeo até o final. E não se esqueça de deixar o seu like lá no fim e subscrever-se no canal também. Então, bora lá resolver o nosso exame, não é? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. E aqui temos o exercício número 53, que diz o seguinte, simplificando a expressão. Então, temos essa expressão numérica, ela tem que ser simplificada. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós temos o 12 e o 8. A primeira coisa que vamos fazer é pegar o 12, decompor em fatores primos. Então, ficaríamos aqui com 2. Ao dividir por 2 vai dar 6. E o 6 por 2 vai dar 3. E o 3 por 3 vai dar 1. Então, neste caso, vamos afirmar que o 12 pode ser representado em forma de 2 ao quadrado, porque 2 repete-se 2 vezes, vezes 3. E pegamos também o número 8, vamos fazer o mesmo procedimento. Então, ficaríamos aqui, 8 por 2, ficaríamos com 4, 4 por 2, ficaríamos com 2, e 2 por 2 ficaríamos com 1. Neste caso, 8 pode ser representado como 2, como 2 repete-se 3 vezes, elevado a 3. Uma vez feito isso, nós vamos fazer essas substituições aqui, e este denominador vamos multiplicar pelo seu conjugado, para poder racionalizar isso. Então, ficaríamos então com 2 raiz de 12 menos 2 vezes, desculpa, aqui temos que fazer a substituição, então ficaríamos com 2 raiz de, e vimos que 12 é equivalente a 2 ao quadrado vezes 3, vamos organizar aqui a raiz, menos 2 vezes, e o 8 é equivalente a 2 elevado a 3, não é? Isso tem que somar com 12 sobre 2 vezes raiz de 3, mais 3 raiz de 2. Ou seja, isso tem que ser multiplicado pelo seu conjugado. O conjugado disto seria 2 raiz de 3 menos 3 raiz de 2 sobre 2 raiz de 3 menos 3 raiz de 2. Então, uma vez feito isso, vamos continuar aqui com os cálculos. Então, 2 ao quadrado ele pode sair, e ao sair vai multiplicar com 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, 2 será elevado a 1. Então, ficaremos com 2 vezes 2 sobre, e lá ficamos apenas com raiz de 3. Para este caso aqui também, 3 dividido por 2 vai dar 2, então vai dar 1. Então, 2 será elevado a 1. 2 vezes 2 elevado a 1, raiz quadrada. E como o resto da divisão de 3 por 2 é 1, então fica um 2 lá. Mas, e para este caso, podemos verificar que aqui teremos o quê? Teremos 12 a multiplicar com esse conjugado. 2 raiz de 3 menos 3 raiz de 2. E aqui no denominador ficaremos com 2 raiz de 3 ao quadrado menos, então neste caso ficaríamos também com 3 raiz de 2 ao quadrado, que é a diferença de quadrados, né? Uma das propriedades que já vimos lá, a diferença de quadrados. Se nós multiplicamos isso por isso, vamos ter isto aqui. Então, isto é equivalente ao quê? Então ficaríamos aqui com 4 raiz de 3 e aqui também com 4 menos 4 raiz de 2, isso estaria a somar. Então aqui vamos trabalhar com esse denominador desta fração. Ficamos com 2 raiz de 3 menos 3 raiz de 2 sobre, então esse 2 ao quadrado vai ser 2 ao quadrado, vai ser igual a 4, e 2 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, cortamos a raiz com raiz, ficamos simplesmente com 3. Então, menos, e para este caso ficaremos com 3 ao quadrado, ficaria 9, e o mesmo ao quadrado para a raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado, cortamos 2 com a raiz, ficamos simplesmente com 2. E, continuando com a resolução, ficaríamos então com 4 raiz de 3, abaixamos 4 raiz de 3, menos 4 raiz de 2, mais, então neste caso, fazendo os cálculos aqui, 4 vezes 3, 12, menos 18 fica, menos 6. Então ficaríamos com 12, a multiplicar o 2 raiz de 3, menos 3 raiz de 2, sobre menos 6. Então, neste caso, podemos dividir o 12 por menos 6. Vamos ficar aí com, abaixamos 4 raiz de 3, menos 4 raiz de 2, menos 2. Isso estaria a multiplicar com 2 raiz de 3, menos 3 raiz de 2. Então, esse menos 2 é o resultado da divisão de 12 por menos 6. Então, aplicando a propriedade distributiva, baixamos aqui raiz de 3, menos 4 raiz de 2, e aplicamos a propriedade distributiva. Ficaríamos então com menos 4 raiz de 3 e mais 6 raiz de 2. Então, isto nós podemos ver que é igual ao quê? Então, 4 raiz de 3 e menos 4 raiz de 3 são simétricos. Então, ficamos apenas com a soma de menos 4 raiz de 2 mais 6 raiz de 2.
Isto nós podemos ver que é menos 4 mais 6 raiz de 2. Isto aqui é igual ao quê? A 2 raiz de 2. Nós vemos que a nossa opção correta aqui é a alternativa A. Dando continuidade com o exercício número 54, temos o seguinte: a solução da inequação linear. Então, temos essa inequação linear, ou seja, é uma inequação de primeiro grau. Então, qual é a solução? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vemos aqui um fator, uma expressão comum, 6 menos 3x e 6 menos 3x. Então, o que nós vamos fazer? Vamos passar esta expressão do segundo membro para o primeiro membro. Então, ficaríamos com 3 vezes raiz de 11, 3 vezes raiz de 11, isso está a multiplicar 6 menos 3x. Abaixamos essa expressão e a segunda expressão, a expressão no segundo membro passa, fica menos 10, 6 menos 3x, e isso será maior e lá fica simplesmente 0. Então, como esta expressão é comum, eu vou colocar ela em evidência, ou seja, vou evidenciar aquela expressão. Ao evidenciar, vou ter uma coisa que nem este aqui, 3 raiz de 11 menos 10, e a expressão comum fica em evidência, menos 3x, isso tem que ser maior que 0. Agora vamos observar o seguinte, vamos observar o número, a constante 3 raiz de 11 menos 10. O que é que está a acontecer aqui? Essa constante, nós vemos que o 3 pode entrar dentro da raiz, então ficamos com raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 11 menos 10. O que observamos? Observamos que isso aqui é igual a 9 vezes 11 menos 10. Então, 9 vezes 11, ficamos lá com raiz de 99 menos 10. Então, raiz de 99, nós vemos que raiz de 99, ela é menor que raiz de 100. E raiz de 100 é igual a 10. O que isso quer dizer? Quer dizer que a diferença de raiz de 99 menos 10 é um número menor que 0. Ou seja, essa expressão é negativa. Então, se essa expressão é negativa, como ela está a multiplicar, eu vou passar ela para dividir. Mas como ela é negativa, quando passa vai dividir, então esse sinal muda, ou seja, sai de maior para menor. Então, ficaria aqui com 6 menos 3x menor que 0, e aquela expressão vai dividir, ou seja, 3 raiz de 11 menos 10, porque é negativa. Se fosse positiva, não haveria necessidade de mudar o sinal. Então, ficaríamos apenas com 6 menos 3x menor que 0. Ou seja, é a mesma coisa. Se essa expressão é negativa, para que ela seja positiva, essa parte aqui tem que ser negativa também, porque essa parte é negativa. É a mesma coisa que estamos a afirmar aqui. Então, ficaríamos aqui com menos 3x menor que menos 6. Então, x. Então, como menos 3 é negativo, está a multiplicar o x, quando passa para o segundo membro, muda novamente de sinal. Ficamos com menos 6 sobre menos 3. Então, neste caso, x será maior que 2. Ou seja, x maior que 2 são valores que estão à direita de 2. Ou seja, são maiores que 2, são esses valores aqui. E a bolinha aqui não está pintada. Então, a solução seria esta para mais definido. Ou seja, será de 2, intervalo aberto, de 2, de 2 até mais infinito. Então, neste caso, a nossa opção correta seria a opção D, 2 a mais infinito. Bom, dando continuidade com o exercício número 55, depois de ter feito o exercício número 54, temos o seguinte: o resultado da decomposição do polinômio p de x. Então, aqui nos dado um polinômio e temos que decompor ele em fatores, ou seja, temos que colocar ele como produto, ou seja, toda a expressão tem que estar em forma de produto. Como é que nós vamos fazer isso? Então, a primeira coisa é observar os termos comuns. Por exemplo, nessa parte aqui, o que é que eu vejo? Eu vejo que aqui tem x menos 1 ao quadrado e aqui tem x menos 1 ao cubo. Significa que dentro desse x menos 1 ao cubo também tem x menos 1 ao quadrado. Depois, dentro desse x elevado a 5, aqui temos x ao cubo. Então, dentro desse x elevado a 5 também tem o x ao cubo. Então, a primeira expressão em comum que eu observo entre esses dois termos que eu posso colocar em evidência é x ao cubo vezes x menos 1 ao quadrado, porque essa expressão existe neste termo que está aqui e existe também neste termo que está aqui. Então, eu posso colocar ela em evidência. Então, eu ficarei com p de x seria igual a quê? Então, vou extrair aquela expressão. A expressão que coloco em evidência é x ao cubo vezes x menos 1 ao quadrado. Então, o que é que fica aqui quando eu tiro essa expressão? Quando eu tiro essa expressão, aqui fico simplesmente com 2x ao quadrado. E este lado de cá, eu fico apenas com x menos 1 elevado a 1. Neste caso, não necessitamos de parênteses. Então, observamos que já colocamos uma parte em forma de fatores. Falta esta parte. Essa parte ainda pode ser colocada em forma de fatores. Essa é uma expressão quadrática. Para colocar em fatores essa expressão quadrática, podemos usar lá, calcular os zeros da função e usar a fórmula a vezes x menos x1 vezes x
mais x1 mais x2, menos x2, aliás. Não é? Podemos usar essa fórmula aqui. Mas tem uma forma um pouco mais rápida, pode ser a soma ou produto, mas também podemos representar a expressão que nós temos lá aqui, menos 1, 2x ao quadrado menos 1. Então, procurar dois valores que ao multiplicar vai dar 2, é o 1 e o 2. E quais são dois valores que ao multiplicar vai dar menos 1? Então, neste caso, que vai dar 1 é o 1 e o 1. Mas para dar menos 1, agora, para dar menos 1, um desses tem que ser negativo. Então, qual deles é que deve ser negativo? Se esse for negativo, se fazemos o produto de 2 vezes menos 1 mais 1 vezes 1, tem que dar 1. Mas nós não vemos que isso não dá 1, ou seja, dá menos 1. Nós temos que colocar esse menos de forma que o produto dos meios mais a soma do produto dos extremos tem que dar 1. Então, se eu faço isso, dá menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então, não pode. Então, eu vou afirmar que o meu sinal está neste 1 aqui embaixo. Então, quando eu faço o produto, vai dar menos 1 e este aqui vai dar 2. E quando somo menos 1 mais 2, vai dar 1. Então, este pode. Então, a nossa expressão pode ser fatorizada na forma 1x mais 1 vezes 2x menos 1. Ou seja, ficaríamos aqui com 2x menos 1 a multiplicar com x mais 1, ou seja, é obtido através dessa expressão que temos aqui e dessa expressão que nós temos aqui, não é? Essa junção. Então, essa expressão pode ser representada também, temos aqui 2x seria igual a x ao cubo vezes x menos 1 ao quadrado. Isto aqui pode ser representado como x mais 1 vezes 2x menos 1, que é essa expressão que está aqui, essa expressão equivalente. Então, isso seria a alternativa B. Bom, dando continuidade com o exercício número 56, diz o seguinte: o resultado da divisão do polinômio, temos o polinômio P1 e o polinômio P2. É o polinômio, então, qual é o resultado da divisão? Aqui tem várias formas de resolver esse exercício. Um seria o Briot de Ruffino, usando aquela tabela do Briot de Ruffino, e o outro seria o método de Chaves, né? O método mais comum que nós conhecemos, que usamos para dividir os números naturais, né? os números reais. Mas, se nós formos observar, nós podemos representar essa divisão em forma de uma fração e poder simplificar. Ou seja, o que eu estou a dizer? Estou a dizer que podemos representar o P1 sobre x, porque uma fração, na verdade, também é uma divisão sobre P2. Podemos afirmar isso, ou seja, P1 sobre P2 é a divisão de P1, P2. Então, vamos colocar a expressão que é equivalente a P1, que é x elevado a 6, menos 2x elevado a 4, mais x ao quadrado, sobre, então o que nós temos aqui no denominador, temos x ao quadrado, mais x sobre, aliás, elevado a 2. Então, atenção, esta forma de dividir os polinômios não é, como é que dizer, válida, nem sempre é muito, como é que dizer, é a melhor forma de proceder com este processo, porque nem sempre vai ser simplificável, não é? Isso temos que ver essa parte, Então, o que nós teremos aqui? Então, eu vejo que aqui tem o x ao quadrado e isso aqui é um binômio. Eu posso desenvolver usando o caso notável, não é? Que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, neste caso, eu vejo que no numerador eu tenho aqui um termo comum, x elevado a 2. Então, ficaria aqui com x elevado a 4 menos 2x elevado a 2 mais 1. Então, o que eu fiz? Eu evidenciei o x elevado a 2 porque é um termo que existe, é uma expressão que existe em cada termo que existe aqui. Isto será sobre, então aqui usando o binômio, este caso notável, ficaríamos então com o quadrado do primeiro, que seria x elevado a 4, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então terei 2 vezes x elevado a 2 vezes x, que seria x elevado a 3, mais o quadrado do segundo, seria x ao quadrado. Então, aqui eu observo que aqui embaixo também tem o x ao quadrado em cada termo que existe aqui. Então, eu vou evidenciar também no denominador. Então, abaixo o numerador e evidencio o x ao quadrado também no denominador. Fico aqui com x ao quadrado, desculpa, que é x ao quadrado, vezes x ao quadrado mais 2x mais 1, uma vez que eu evidencio o x ao quadrado. Então, isto aqui eu posso simplificar. Então, dando continuidade com isso, eu posso observar que essa expressão é uma expressão equivalente. Se igualarmos a zero, seria então uma equação biquadrática. Ou seja, podemos afirmar que isto é x ao quadrado, usando uma das propriedades de potência de uma potência
menos 2x ao quadrado mais 1. Então, isto sobre... E essa parte aqui nós podemos ver que também é uma equação, ou seja, é uma expressão que pode ser simplificada, ou seja, pode ser fatorizada usando conhecimento das equações quadradas, ou seja, achando a soma e o produto. E a simplificação, ou podemos também usar este caso notável. Nós podemos ver que ao usar esse caso notável, nós temos uma forma, ou seja, temos o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, isto aqui nós podemos ver que é equivalente a x mais 1 ao quadrado. Isto porque vai ser o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que será 2x, mais o quadrado do segundo, que será igual a 1. Então, e o caso de cima, também, como é menos 2 vezes, podemos usar esta segunda propriedade que nós temos aqui, menos 2 vezes. Ou seja, onde teremos x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Ou seja, essa expressão aqui será equivalente a esta aqui se nós desenvolvermos usando o binômio de Newton. Ou seja, esses binômios, esses casos notáveis que estamos aqui. Então, aqui no denominador vamos manter x mais 1 ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 1, esse 1 nós sabemos que é equivalente a 1 ao quadrado. Então, isto aqui é diferença de quadrado. A diferença de quadrado aplicamos esse caso notável que está aqui. Então, ficaríamos então com x menos 1 vezes x mais 1. E não se esquecendo que toda essa expressão estava ao quadrado, que é esse 2 que está aqui. Isto aqui tem que ser sobre x mais 1 ao quadrado. Então, isto pode ser igual ao quê? Então, x ao quadrado, como é um produto, ou seja, quando temos a vezes b elevado a c, então o c é para o a e o c é para o b também, não é? Isso só acontece no produto ou seja, no produto e na divisão. Atenção, no produto e na divisão, não acontece na soma nem na subtração. Então, aqui ficaríamos com x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1 ao quadrado, isto aqui sobre x mais 1 ao quadrado. Então, nós podemos ver x mais 1, podemos cortar, ficamos simplesmente com x menos 1 ao quadrado, que é a alternativa C. Agora vamos dar continuidade com o exercício número 57, que diz o seguinte: determina o conjunto dos valores do parâmetro A, para os quais a equação x ao quadrado mais ax mais 1 igual a 0 não tem raízes. Atenção, esses são exercícios bem simples, não é? Isso é uma morte, isso é, como é que posso dizer? Vamos matar o exercício de uma forma um pouco mais rápida. O que é que diz aqui? Diz que queremos os valores de A para que não tenha raízes. Então, o primeiro que nós temos que saber que para que não tenha raízes é uma equação quadrada. Delta tem que ser menor que zero, ou seja, tem que ser negativo. Então, neste caso, o que nós vamos fazer? Nós já sabemos que o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 ac. Então, o que nós vamos fazer? Vamos extrair os valores de A, o valor de A neste caso que é 1, o valor de B que é A. Atenção, esses dois já são diferentes, né? Esse A é o valor de A como o valor de B, não é? O valor de B é aquele que acompanha aqui o x. E o valor de C que é igual a 1. Então, nós já sabemos que o delta tem que ser menor que zero. E o delta o que é? O delta é B ao quadrado menos 4AC, tem que ser menor que zero. Então, vamos fazer as substituições. O B aqui é igual ao B ao quadrado, né? É A neste caso, substituímos aqui. Menos 4 vezes o A, o que é 1, e o C também é 1. Isso tem que ser menor que zero. Então, ficamos com A ao quadrado menos 4 é menor que zero. Nós estamos à procura dos valores de A. Então, a nossa inequação está em função de A. E o grau máximo dessa inequação é 2, ou seja, é uma inequação quadrática. Se é uma inequação quadrada, então nós vamos achar a equação quadrática associada a essa inequação. Isto é, para termos as raízes. Então, nesse caso, A ao quadrado seria igual ao quê? A 4 positivo. Então, A seria igual ao quê? A mais ou menos, passando da raiz de 4. Ou seja, A seria igual ao quê? A mais ou menos 2. Então, essas são as raízes. Então, eu vou fazer a resolução gráfica desta inequação quadrática. O eixo aqui é o nosso A. Atenção, já não é x. Aqui é A, porque é uma inequação em função de A. Então, neste caso, os nossos zeros da função são menos 2 e o outro é 2. Como o valor de A aqui é 1 é positivo, então tem uma concavidade virada para cima. É muito importante sempre explicar aqui o sinal deste valor, porque às vezes a concavidade é virada para baixo e se há complicações nesses casos, então o aluno pode vir a ter problemas na solução. Então, nós queremos a parte menor que zero. A parte menor que zero é a parte negativa. A parte negativa é a parte que está debaixo do eixo A. Então, neste caso, a parte que está debaixo do eixo A da nossa função é esta aqui. E essa função toma esses valores aqui. Esses valores que estão entre menos 2 e 2. Então, a nossa solução, para que não tenha raízes reais, o A tem que pertencer a intervalo aberto de menos 2 até 2. O que eu estou a afirmar? Eu estou a afirmar que qualquer valor de A que eu for atribuir
neste intervalo de menos 2 a 2, essa equação quadrática não terá soluções reais, ou seja, não terá raízes reais. Então, neste caso, seria a alternativa A. Então, pessoal, esse é o fim da 11ª parte e temos aqui 5 exercícios que já foram resolvidos, ou seja, já foram mortas, e vamos dar continuidade com os 3 exercícios que faltam para a última parte. Por favor, fique atento, subscreva-se para receber as notificações de qualquer vídeo que será atualizado aqui no canal. Não se esqueça de deixar seu like e comentar e partilhar isso com aqueles que vão se preparar aos exames de admissão, não é? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo.